Boa noite, pessoal. Vamos falar hoje aí sobre simetrias, tá? Deixa eu abrir aqui a apresentação que eu fiz, compartilhar a tela para vocês, fazer aquela arrumação rápida aqui. Todo mundo vendo a minha tela aí? Sim. Beleza. Deixa eu só acertar um negocinho aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos falar de simetrias, tá? Analisar as simetrias, como eu falei, e agora eu falei na aula anterior. As simetrias elas são importantes para identificarem alguma provável tendência. Pode comer? Não comi. É para fazer, faz para você. Para identificar prováveis tendências, tá? Então, ela é importante, sim, muito importante, mas ela não é a base operacional da gente. Ela não é um gatilho. A simetria, ela não vai fazer com que a gente mude alguma coisa por conta dela, tá? Ela sinaliza que ali é propício para acontecer alguma coisa, tá? A movimentação, como eu mostrei para o pessoal na aula anterior, tá? E eu não vou mostrar aqui, porque senão a gente vai acabar meia-noite a aula. Ela mostra muito da intenção, tá? E aí, em alguns momentos, essa intenção ela pode ser barrada pela simetria. Se houverem, vamos dizer, pré-requisitos para isso, se houverem coisas estipuladas anteriormente que confluam para que a gente possa observar alguma alteração ali referente ao que a simetria prega, tá? Então, vamos lá. Simetria, ela vem daquele conceito lá do suporte e resistência, a mesma coisa que suporte e resistência, onde em um determinado preço, um determinado índice, um determinado valor, alguma coisa vai acontecer. E se ocorrer alguma finalização, seja de corpo ou seja de pavio, naquele índice, tá? Ele soma ali para ser um indicador de que algo vai acontecer se bater novamente ali. É basicamente isso, tá? O suporte, né? Como a gente sabe que é a parte lá de baixo, né? As entradas abaixo da onde está ocorrências abaixo de onde está o nosso índice, tá? Geralmente ele é um ponto de entrada para quem quer comprar, né? A resistência é um ponto de entrada para quem quer vender. Para não esquecer mais isso, se eu estou abaixo, eu estou num preço pequeno, num preço baixo. E aí é importante que eu compre, é interessante que eu compre. Já se eu estou acima, se eu estou em alta, se eu estou na minha resistência, é interessante que eu venda, porque o que eu comprei, eu ganhei um lucro e agora está na hora de vender, antes que ele desça e perca valor. É basicamente isso aí, tá? Para um suporte, uma resistência ser válida, tá? Ela precisa de que o índice tenha três ocorrências dentro de um espaço de tempo, tá? Então, naquele espaço de tempo, vamos dizer, de 10 minutos, três coisas aconteceram para eu acreditar que uma quarta coisa vai acontecer se chegar ali na frente ali, tá? Então, a gente falou lá, eu fiz até a brincadeira lá do marido, mas eu vou mudar. Vamos dizer que eu sou dono de uma. Não, eu tenho um vizinho meu que eu suspeito que ele seja alguma coisa ruim, muito mal encarado, não fala com ninguém. É, Então, por acaso, um dia eu vi ele entrando no mercado e saindo com alguma coisa sem pagar, né? E aí, coincidentemente, no outro dia eu vi ele entrando no outro mercado e saindo com a mesma coisa sem pagar, né? E aí, a terceira vez que eu ver isso vai ser confirmando que o cara é ladrão, que o cara quer pegar as coisas na mão limpa, vamos dizer assim, né? Eu conto uma história de uma pessoa, depois outra pessoa conta a história de uma outra pessoa, e aí vem uma terceira e conta. A tendência de que aquilo seja verdade é grande. Basicamente é isso. Então, são três informações que a gente acredite que seja um fato, tá? E ela vai acontecer.
Por que que eu usei esses fatores, né? Apesar de ter uma grande tendência de que seja realmente aquilo que vai acontecer, pode ser que não seja, pode ser que seja um mal-entendido, pode ser que seja alguma coisa, não é garantido 100% que vai acontecer, que é a mesma coisa da simetria, tá bom? Então, a simetria, desculpa, o suporte e resistência, eles batem do princípio que a primeira vez que acontece é um acaso, a segunda vez é uma coincidência, na terceira vai ser uma confirmação, para numa quarta acontecer. O suporte e resistência, geralmente, ele não leva em consideração a movimentação, né? Já a simetria, a gente abreviou esse acontecimento, então a gente vai dar entrada no terceiro acontecimento, a gente vai ter um acaso, uma coincidência, tá? E ele vai acontecer na confirmação, e ele só vai depender de uma coisa que é a movimentação, para ficar mais fácil de entender. Eu tenho um acaso, tenho uma coincidência, tá? E aí a minha confirmação vai ser confirmada, tá? Com a movimentação que ele chegar. Então, eu vou ter uma simetria que vai tender a acontecer alguma coisa, essa simetria vai me dizer o que que eu preciso que a movimentação faça quando chegar naquele nível, se a movimentação chegar, aquilo vai acontecer. É basicamente isso que prega lá o conceito de simetria, beleza? Então, vamos passar aqui. Como que a gente descobre uma simetria, né? Já falei mais cedo, vou falar de novo. Tem o meu gráfico, tá? Vamos abrir o gráfico real, que vai ser mais fácil. Tem o meu gráfico, tem o meu índice, tá? O índice ele fica navegando para cima e para baixo, tá? Se eu estou subindo, ele vai procurar a simetria mais próxima no sentido de alta. Se eu estou descendo, ele vai me procurar a simetria mais próxima no sentido de baixa. Simetria na próxima não quer dizer que seja aquela simetria que está, por exemplo, aqui, eu tenho uma simetria mais próxima. Não necessariamente possa ser isso, tá? A simetria mais próxima ela é considerada no sentido horizontal. Então, a simetria que estiver mais próxima horizontalmente é a simetria que a gente vai analisar e levar em consideração com mais força. Tem uma linha que tem várias simetrias, conflito de simetria. A princípio, a gente não vai operar. Mais para frente, eu vou ensinar para vocês o que fazer em conflito de simetria, beleza? Mas, a princípio, agora não, tá? Então, basicamente, o que eu faço é isso. Estou descendo, procuro simetrias para baixo. A simetria mais próxima é que eu vou observar. Então, estou descendo aqui, a simetria mais baixa que eu vou ter vai ser essa aqui, ó, corpo com corpo. E aí eu vou vir aqui e vou marcar. Vou aguardar o meu índice chegar aqui. Quando ele chegar aqui, ele tem que chegar obedecendo uma movimentação específica para que ela seja aplicada. Se ele não obedecer, eu não posso aplicar, ou o resultado seria oposto ao que a outra movimentação pregaria. Beleza? Então, basicamente é isso. Não tem dificuldade. Subo para cima, procura mais próxima. Desço para baixo, procura mais próxima também. Beleza? Vamos dizer que agora aqui eu tivesse uma simetria aqui com essas duas velas, tá? A movimentação subindo, ele vai procurar essa simetria mais próxima. Se eu não tenho simetria, mas se eu tenho uma outra vela que está aqui, ó, sendo simétrica a essa, a simetria mais próxima vão ser essas duas. Eu vou avaliar essas duas. Não tenho essa simetria. Tem uma simetria bem aqui assim, no meio, vamos dizer, tá? Tenho simetrias mais próximas no sentido vertical? Até tenho, mas eu vou levar em consideração o sentido horizontal. Vou pegar aquela simetria que está mais perto lá, beleza? Então vamos lá. Tipos de simetria. A gente vai começar com a corpo com corpo, que é quando em um índice eu tenho dois corpos finalizando, tá? Basicamente isso aqui, ó. Eu tenho meu índice e eu tenho a finalização de dois corpos aqui, ó, na simetria, tá? Isso indica que eu consegui chegar ao meu objetivo. Então, eu tinha o objetivo de chegar ao valor de R$ 1, ele subiu, chegou ao valor de R$ 1, iniciou-se ali daquele valor de R$ 1, descendo de novo, tá? Finalizou uma simetria. Eu tenho dois acontecimentos, que é o que? O fato de eu ter uma taxa de R$ 1 naqueles dois momentos ali, tá? A próxima vez que a minha taxa ou subir ou descer, chegando a R$ 1, se eu tiver com a movimentação padrão, que é a movimentação tratorada, ele tende a operar em continuidade. Então, a partir do momento que eu cheguei em R$ 1, ele abre brecha
para que eu possa operar em continuidade. Ele abre o portão para eu poder passar. O que vai depender de eu poder passar? A movimentação. É uma movimentação tratorada? Está representando força? Eu já tenho o portão aberto e agora tenho a força da movimentação para operar em continuidade nessa simetria. É assim que ela funciona. Beleza? Então, simetria de S1 opera para rompimento. Cheguei lá perto da simetria, fui subindo ou fui descendo. Cheguei perto da simetria S1 no mesmo índice. A movimentação está tratorada? Está tratorada. Movimentação de mercado forte. Opero para continuidade na próxima vela. Tá bom? Beleza? Há alguma dúvida? Não? Então Renato, eu vamos. tenho uma dúvida. Fala aí. É, tá, deixa eu tentar lembrar aqui porque eu tô no meio de uma outra situação, mas enfim, muitas vezes o mercado ele tá ali subindo, ele tá descendo, e aí fica aquele vácuo no meio, né? Fica aquele abismo, e aí a gente não consegue encontrar simetria, não consegue Simetrias. encontrar nada. Como a gente se direciona? A simetria é uma placa de trânsito. Imagina você transitando numa estrada sem placa de trânsito. Você vai deixar de andar? Vai? Sem dúvidas, não. Então, mas o que que você vai prestar atenção? Em como você dirige, como você se movimenta. Então, a partir do momento que você não tem a referência da simetria para alguma coisa, você leva em base à movimentação. E é por isso que eu falo que a Correto. movimentação ela é mais importante, porque vai chegar momentos que você vai depender só dela, Saquei, entendeu? entendi. Faz Tô todo numa sentido estrada de agora. chão, não tem placa. Eu vou andar correndo? Não. Eu vou andar devagar, eu vou andar com calma, analisando. Abrir um espaço, dá para eu dar uma esticada? Eu vou dar uma esticada. Não tem placa me proibindo, mas eu vou entender que ali eu tenho que prestar atenção o quê? Na movimentação, em como eu movimento. Aqui é a mesma coisa. Cheguei numa tendência, geralmente são tendências de alta ou de baixas que elas saem de fora ali daquela parte lateralizada, que elas ficam muito longe quando não é espelhado. Cheguei num momento desse, não tem uma simetria tão próxima, não posso fazer nada, vou observar a movimentação. As simetrias vão deixar de trabalhar naquela área ali? Não vão deixar de trabalhar. Vão ter ação? Vão ter ação. Vou perceber? Provavelmente não. Como eu vou perceber? Na formação das minhas velas. Eu vou ver velas pequenas, velas grandes, etc., e mudanças de movimentação. Isso aí pode influenciar em alguma coisa. Fica mais difícil? De certa forma, eu não tenho a assimetria, mas eu consigo observar ainda pela movimentação. Fica um pouco, eu vou perder uma confluência, vamos dizer assim, mas não me impede que eu continue operando para observando só a movimentação. Show? Perfeito, entendi. A atenção vai ter que ser É, dobrada por conta da sinalização que falta. Ok. exatamente. Na verdade, você não precisa nem ter uma atenção dobrada, porque a atenção você tem que ter sempre na movimentação, porque mesmo com a simetria, é o lance que eu falei, placa de trânsito. A placa está lá. Respeito se eu quiser. Eu não tem nada que me fale. Não é um gatilho. Eu vejo a placa de trânsito, o meu carro diminui a velocidade. Não. Eu tenho que respeitar de acordo com a minha movimentação. Mercado é a mesma coisa. Tem a placa de trânsito de movimento lento, mas eu cheguei com a movimentação explosiva. Vai atender? Não sei. Não é operacional. Faço alguma coisa? Não, não é operacional. Não tomo atitude nenhuma. Deixa estar. Beleza? Então, pessoal, a movimentação de corpo com corpo, ela tende a ser rompida. Então, ela vai ser rompida com o movimento tratorado. Se eu tenho simetria de corpo com corpo perto e tenho movimentação tratorada, eu entendo que ali ela tende ao rompimento. Tender ao rompimento não é que eu opero para o rompimento. Quando que eu opero para o rompimento? A partir do final da vela. Ou aquele meu gatilho que eu dou de 2 segundos antes da finalização da vela para a próxima vela. O que não pode acontecer numa simetria de S1, numa simetria de corpo com corpo. Desculpa, não vou ficar falando mais S1, S2. O que não pode acontecer numa simetria de corpo com corpo é eu chegar com uma movimentação qualquer, sendo tratorada, explosiva ou até explosiva em 2 etapas. Quando ela encontra a simetria de corpo com corpo, ela trava e ela não passa, ou ela trava e volta, tá? Ela trava na simetria. Travar na simetria é ela ter alguma coisa que impeça dela continuar. Comecei a subir, travei na simetria. Opa, atenção, mesmo que ela passe, se ela não romper, ela está travada, vai indicar travamento. Ela não vai ser mais uma simetria.
de rompimento, ela vai ser um destravamento. Se ela travou uma movimentação tratorada, se chegar uma movimentação mais fraca, que vai ser a de explosão, ela vai travar com mais certeza. E aí eu observo aquela simetria e trato ela como se fosse um travamento. E aí é o que acontece quando às vezes a pessoa vê uma tendência e fala: ah, tinha tudo para formar uma vela bonita, mas ela bateu ali e voltou. Por quê? Porque tinha uma simetria de travamento perto, em algum canto que não foi percebido. E aí o índice bateu e retraiu ou reverteu naquele momento ali. Beleza, pessoal? Próxima simetria, pavio com pavio. Tem um pavio, outro pavio. Tentei chegar no índice, não consegui, voltei. De novo, tentei chegar no índice, não consegui, voltei. Se uma próxima vela sobe e explode tentando bater naquele índice, ele vai fazer a mesma coisa, vai bater, não vai aguentar conseguir ficar no índice e vai voltar. Por quê? Porque não tem, tem uma barreira muito grande de que o índice continue subindo ali. Bateu, travou, voltou. Bateu, travou e voltou. A terceira que vier vai bater, vai travar e vai voltar. Beleza? Isso operando para a mesma vela, tá bom? Então, pavio com pavio, a gente fala que opera retração. Retração a gente opera até os 31 segundos para a mesma vela. Beleza? Com movimento explosivo. Explodiu, bateu e voltou. Beleza? Conseguiram entender? Há alguma dúvida? Movimentação tratorada com S1 opera em continuidade. Beleza, Edson? Bom, melhoras para ela aí. Movimentação tratorada tende à continuidade. Movimentação explosiva tende à inversão. Guarde esse nome, inversão. Ele vai inverter o sentido de operação, tá bom? Simetria corpo com pavio, muito parecida, tá? Só que vai operar para a próxima vela. Eu tenho um corpo e eu tenho um pavio. Daqui a pouco, Leonardo, eu tenho um corpo e eu tenho um pavio, tá? Aquele corpo indica que eu cheguei a um limite, cheguei a uma taxa. O pavio significa que eu tentei chegar de novo naquela taxa, mas não tive força para chegar, muito menos para continuar. Se eu já cheguei e agora eu não estou conseguindo ter força para continuar, eu já fiz o que eu queria que era chegar. Eu vou reverter, eu vou inverter, eu vou voltar na próxima vela no sentido contrário, beleza? Mesma coisa se eu tive um pavio que bateu, voltou e retraiu. Eu tive um corpo na segunda vela, ele chegou ali e ficou travado, né? A próxima vela, eu já alcancei onde eu queria chegar, já cheguei ao nível que eu queria chegar, não preciso subir mais, eu vou inverter, eu vou voltar no sentido contrário, beleza? A própria vela, a própria simetria já te fala o que que possa acontecer, tá? A gente costuma falar muito da movimentação de explosão em duas etapas na S3, na simetria corpo com pavio, né? O que eu falei com o pessoal é que a movimentação de explosão em duas etapas ela não tem força suficiente para ser alguma coisa palpável para a gente falar que vai retrair. Então a gente aguarda sempre uma explosão, tá? O que acontece na simetria de S de corpo com pavio ou até de pavio com pavio? Vocês vão ver muito simetrias de pavio com movimentação explosiva e elas podem ser até respeitadas dependendo da simetria. A simetria pode fazer com que ela seja respeitada, mas numa maioria ela vai querer rever. Ó, o SDNR, o par está aberto, vocês estão vendo o par aberto aí? Show. Então, o par está aberto. E a gente percebe, ó, que a vela trabalha com explosões. Essas explosões, elas têm sempre um tamanho padrão, ó, sempre o mesmo padrão. Ó, é o mesmo tamanho. Vai explodir para cá, que é o mesmo tamanho. Explodiu o mesmo tamanho. Vamos ver a próxima explosão, se vai ter o mesmo tamanho do que ela. Ó, mesma coisa. Não tem uma diferença de tamanho, não significa muita coisa. Quando eu perceber que tem uma explosão, que teve uma abrangência maior, ó, teve uma abrangência maior. Pego aqui para baixo em sentido contrário, acreditando que ali eu tive uma explosão. Nesse momento aqui eu tive uma explosão. Então, se eu desse uma entrada aqui embaixo, ó, vamos salvar aqui.
e vamos aguardar a finalização da vela. Essa taxa ela não volta mais aqui. Ela bateu, chegou lá, não conseguiu e retraiu. Ela não vai chegar aqui com uma grande probabilidade, tá? Vamos ver aqui. Ó, finalizou e não chegou na taxa. Beleza? Tranquilo? Regrinha de ouro para maior assertividade. Nunca opere no sentido contrário da tendência. Aqui estava tendo uma tendência de baixa, e a gente operou até para alta, porque aqui, ó, eu tinha simetria, e ela bateu na simetria. Então, isso ajudou a gente a simetria confluindo com a movimentação, né? Tiveram uma indicação positiva de que iria acontecer. Se tivesse só simetria, não daria, tá? Ó, tá se criando aqui uma tendência de alta, porque teve uma negação barra força. Na explosão, ó, de novo na simetria, ó, de novo numa zona de retração, daria para ter pego de novo aqui embaixo, no sentido contrário. A vela veio de cima para baixo, veio descendo, eu pegaria subindo, tá? Quem assistiu a aula agora das 8 viu que eu peguei uma retração no meio de uma vela. Por quê? Porque eu observei uma movimentação explosiva no meio da sequência, mais ou menos com uns 20 segundos para a vela finalizar. Eu dei uma entrada num sentido contrário, que era o mesmo sentido da vela, e aí aquilo valeu para a próxima vela. Então prestem muita atenção na simetria, que ela pode sinalizar esses acontecimentos para vocês. Ó, a vela estava mais ou menos igual a essa aqui, e aí ela deu uma derretida. Nessa que ela derreteu, eu peguei no sentido da própria vela, após o tempo de vigência da vela. Então eu pegaria para a próxima vela. Imagina que agora eu tenho uma explosão aqui, vamos ver. Ó, vamos avaliar. Nada fora do normal. Abriu a próxima vela, alta. Peguei a favor da tendência, acreditando que ela vai sair por causa dessa movimentação. Ó, teve uma explosão maior, poderia pegar ali embaixo também, não pegou. Teria que ter pego aqui, ó, mas foi muito rápido. Vamos ver se ele vai respeitar essas duas entradas aqui. Ela deu uma derretida maior e eu peguei. Vamos ver se ela vai respeitar, se vai dar certo. O certo era para ter pego aí, ó. Até porque eu tenho uma reversãozinha aqui, ó. Ela vai tentar pegar de novo nos pavês lá embaixo, ó. E provavelmente ela suba aqui, ó, pelo menos nesse aqui. Vamos ver. Ó, na sinalização, na primeira sinalização que deu, viu? E vamos ver se ela ainda sobe ainda. Não, desceu. Beleza. Show. Acabou tendo uma sinalização, uma explosão muito mais abrangente do que aquela que a gente queria, tá? Dando para pegar aqui. Aqui a gente pegaria para reversão, para a próxima vela, né? Nessa explosão que ela deu aqui, ó. Se eu tivesse pego aqui para o final, para essa vela aqui, também é um ganho bom. Então, independente de ter uma simetria corpo ou corpo com pavio, a gente só depende da explosão. E se essa explosão acontecer antes dos 31 segundos, a gente pega para a mesma vela. Se ela acontecer após os 30 segundos, a gente pega para a próxima vela. Fica mais fácil a gente operar assim. O que a gente tem que entender é que a gente não pega para explosão em duas etapas, que são explosões que tenham, vamos dizer, uma abrangência menor, tá? Que tem um limite pequeno de explosão aqui. Então, esses limites pequenos a gente não pega. Ó, vai bater de novo aqui embaixo. Agora rompe aqui. Nada, ó. Tá forçando aqui mesmo. Zona forte aí. Oi?
Uma zona forte aí, né? De tração. É. Mas o que que ela vai fazer? A próxima vela ela vai ser verde e ela vai ser uma verde bem. Ó, vou até entrar de cara para alta aqui, ó. Vai travar aí, ó, e vai subir. Vai parar lá no teto isso daí. Vamos ver. Sério? Derreteu. Nossa. Deixa eu só ver um negócio aqui. Com gap e tudo aí. Posso ter calculado errado. Não é nem o gap, é o pavio, é aquele operacional do pavio que eu tô querendo Ah, tá, fazer tá. aqui nela. Sim. Ó, mas acho que aqui, ó, tava fora, mas agora tá formando certinho. Então a próxima que vai subir. Vamos ver se essa aqui vai subir. Eu tô achando que ela vai descer de baixo e a próxima vai subir. Vamos ver a finalização aqui. Pode ser que ela pegue aqui não com uma certa dificuldade por conta desse não alinhamento perfeito aqui. Mas, ó, não vai, agora vai. Ó, agora ela sobe, porque agora ela alinhou aqui. Vamos ver. Ó, tem um travamento aqui, bem forte. E tem essa zona, ela tá numa zona muito sinistra. Essa zona aqui é para manter a taxa aqui dentro, ó. Porque eu tenho um monte de pavio aqui e aqui embaixo eu tenho um travamento. Ó, olha aqui. Verdade. Ó, caiu. Até atrapalhou um pouquinho a vitória ali, essa subida dessa coisa aí, por conta dessa zona que ela pegou forte ali. Então, tem uma zoninha de retração bem boa aí, ó. Para quem gosta de operar retração, ó. Acabou subindo bastante no final, mas é uma velhinha de exaustão. Eu não confio na subida dela, mas também não confio na descida dela, beleza? Então as simetrias vão te falar isso, tá? E aí o que que eu quero desenhar para vocês aqui, para vocês entenderem, ó. Se eu tenho um corpo com outro corpo, vamos dizer, né? Numa simetria. Deixa eu desenhar uma simetria aqui. Eita. Ó, tem uma simetria amarelo, tem um corpo aqui. O que que isso indica? Eu desci e consegui chegar no índice tranquilamente. Mais para frente eu desci e consegui chegar no índice de novo tranquilamente. Então, uma próxima ocorrência, se eu chegar no índice, seja para cima ou para baixo, cheguei no índice com o movimento levado com força, é indicativo de que eu vá continuar subindo, tá? É isso que eu preciso saber. Eu posso romper esse índice aqui por conta dessas simetrias aqui que estão me indicando que eu possa passar esse canal aqui, vamos dizer, tá? Se eu tenho um pavio, tenho um pavio com pavio, pavio, e mais na frente eu tenho um pavio também, beleza? Eu tentei chegar nesse índice, não consegui, tentei chegar de novo, não consegui. A próxima que eu fizer vai ser a mesma coisa, vai bater e rapidamente eu vou voltar, não vou conseguir. Então vai me gerar uma próxima vela que eu opero no sentido contrário. Então, eu opero nesse ponto da simetria, na ponta do pavio, no sentido contrário, para ter vitória. Beleza? Se acontece de eu ter mais para frente um índice onde o corpo tocou no pavio, mas antes eu deixei o corpo tocou na simetria, mas antes eu deixei um pavio, quer dizer o quê? Tentei chegar, não consegui, perdi força para a movimentação. Aqui eu consegui chegar, cheguei, não preciso mais chegar. O que que vai me acontecer na próxima vela? Ela vai reverter, porque eu já cheguei aonde eu queria chegar, não preciso mais daquele índice para operar em continuidade. Beleza? Conseguiram verificar isso? Conseguiram entender? É fácil, tá?
O que que eu preciso levar em consideração? Movimentação tratorada quando eu tenho simetria de corpo com corpo e eu espero que rompa. De restante, tudo vai travar com a movimentação explosiva ou explosiva em duas etapas. Não entro na explosão de duas etapas, por quê? Porque não tenho indicações que baseiem para eu dar naquele momento uma entrada, tipo força de movimento, ou alguma coisa. Se eu tiver uma simetria ali que está sendo muito respeitada, eu posso até entrar, como vocês viram, naquele monte de pavio ali, que ele até dava uma explosãozinha em duas etapas falsa, fraca, batia ali e voltava, tá? Mas se eu não tiver essa confirmação, não entro. Tá? Eu entro só no movimento explosivo. E aí, basicamente, a gente divide tudo isso em duas movimentações, que é a movimentação devagar, que indica mercado forte, e rompimento. E a movimentação explosiva, rápida, que indica mercado fraco e inversão, tá? Por que eu não falo retração ou reversão? Porque isso depende do tempo de vela que vocês vão operar. E eu mostrei para vocês que eu posso pegar, inclusive, inversão no meio num corpo de vela. Se eu perceber que houve uma movimentação grande ali de baixa ou de alta rapidamente, indicando alguma inversão dentro de um tempo específico. Ou os 30 segundos, 31 segundos para operar para a mesma vela, ou os 30 segundos para operar para a próxima vela. Beleza, pessoal? Há alguma dúvida sobre a matéria? Não? Então, Leonardo, pode perguntar aí, cara, sobre o fluxo que você queria. Já tá saindo, né, cara? Dá tempo aí de perguntar? 11 horas, ele saiu já, acabou saindo. Então, o Leonardo queria fazer uma pergunta aí sobre fluxo, a gente fala com ele amanhã. Mais alguém tem alguma dúvida? Mais alguém tem alguma pergunta? Renato, Oi, oi, é Flávia, boa noite. tudo bem, Flávio? Boa noite. Esse alinhamento que você falou ali naquela vela aqui, eu não entendi muito Uhum. bem. Aqui que você diz, ó, isso aqui e esse aqui de baixo? Isso. Não, nas velas estavam descendo vermelho nesse lote vermelho, Ah, acho que. tá. Então, é que você não estava na outra aula, né? Então, Não, eu passei para eles uma dica que quando eu tenho, deixa eu abrir aqui uma linha de, vou abrir com essa aqui mesmo. Eu tenho aqui, vamos dizer que eu tenho uma linha de tendência aqui de alta, tá vendo? Se essas velas de cima aqui estão perfeitamente alinhadas, tá? E as velas de baixo não estão alinhadas, estão bagunçadas ou nem existe vela, na terceira vela me indica que eu vou ter uma explosão no sentido contrário ou um derretimento no sentido contrário. Eu vou ter uma vela muito grande no sentido, porque ela tentou o índice, negou, tentou alta, negou, tentou de novo, teve a negação menor e tentou mais uma vez, teve a negação menor ainda. E aí é que com certeza ele vai ter força para explodir, tá? Então, se você observar um padrão, na verdade eu estava contando esse pavio com esses dois e não estava alinhado, por isso que eu errei a entrada. Depois que eu percebi que esses três estão alinhados, aqui no sentido contrário dele não está alinhado, e aí ele vai dar uma vela de alta. Se fosse o contrário, vamos dizer que essa vela aqui fosse verde e descesse até aqui, e eu conseguisse traçar uma linha dessa aqui perfeita, pegando todas as pontas do pavio. Eles estão em índice alinhado, só que, vamos dizer, em tendência de alta ou tendência de baixa. E aí eu opero contra a próxima tendência se eu achar três índices iguais desse aqui. É como se ele vai perdendo força, perdendo força, perdendo força, até o tempo que ele inverte totalmente o sentido. Foi o que aconteceu aqui. Deixa eu ver se tem mais algum outro que acontece aqui para você dar uma olhada. Ó, um, dois, três, alinhou. No final, ele teve o sentido contrário. Acontece muito isso aí, nossa. Acontece bastante, muito. Tem que dar uma olhada, tem que estar bem alinhadinho. Não. Interessante, professor, que a vela explode, né? Vai lá no teto. Por conta da negação Isso. e da intenção. Entendeu?
Ela não pode ter, tipo, eu tenho uma tendência, eu tenho um pavio aqui que demonstrou alta e os pavios aqui também demonstraram a mesma tendência. Aí eu Uhum. estou entrando dentro de um canal, aí é outro operacional, tá? Mas esse aqui ele explode tranquilamente. Estilingue, né? Ô, Renato, Desculpa. Oi, pode oi. falar. Aquela ali que tu pegou verde, naquela sequência de vermelha, por que que tu pegou verde? Eu não entendi. Ai, ai, foi esse lance aqui, né, da movimentação. Isso, foi isso aí. Foi o macetinho de pegar, ó, três índices alinhados em tendência de baixa, você opera no sentido contrário. É um gatilhozinho, é um macete, um padrão que eu tô analisando e tá aparecendo muito. Daqui a pouco eu vou arrumar um nome para ele aí. Já Os tem padrões dois, são né? assim. Tem dois, né, Os, professor? pa- os padrões são assim, já tem dois já, né? Os padrões eles são assim, a gente analisa as coisas e vê que elas acontecem muito, elas estão acontecendo muito. Então ele vira um padrão a ser observado, um padrão de movimentação. Ele não é nada mais nada menos do que a movimentação acontecendo repetida e indicando alguma coisa, mas como ele já está num padrão, visualmente você já consegue entender alguma coisa. Aí você depende de uma ou duas confirmações, que geralmente é a movimentação antes de você executar. O padrão ele já tem um gatilho pré-determinado. O descanso ele tem o gatilho na terceira vela. A limitação em três, ele vai na quinta vela, né? Primeiro num sentido, três na outra, quatro velas. Eu opero para quinta. Fluxo de continuidade, ele vira a ser um fluxo de continuidade na terceira, e aí eu considero com três velas de força, com tendência de velas uma maior do que a outra, um fluxo, e eu começo a operar como fluxo naquele momento ali. Então, todo padrão ele só é assertivo porque você verifica que está acontecendo alguma coisa e você tem um gatilho para entrar e operar nele. E isso aqui é um padrão que eu estou estudando para ver se a gente cria também. Hum, tá bem, então. Obrigada. Assim como aquela velhinha que eu mostrei no outro, que eu não vou ficar mostrando para não confundir muito todo mundo, que é aquela velhinha agressora com dois pavis pequenos que indica lá uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, um início de um fluxo, indica fortemente. Muita gente está me chamando para conversar e falar comigo, eu não estou conseguindo entrar num fluxo. Uma das maneiras de entrar no fluxo mais fácil é você observar um padrão. Observou o padrão, entrou, se você entrar a favor da tendência, você já entrou no fluxo de continuidade, aí você continua operando. O problema é você só entrar. O pessoal erra porque entra no momento errado. Teve um padrão de descanso, você entrou na vela, você pegou o fluxo, e aí você na próxima vela você já opera de novo. Quais são o operacional que fala para operar ou não operar? No padrão de descanso, por exemplo, se a vela que eu dei a minha entrada passa do pavio da vela de descanso, eu opero para continuidade. Se não passa, eu não opero. Aconteceu isso? É o gatilho do padrão? Começo a operar e entro no meu fluxo. É basicamente assim. Uma das maneiras de você entrar facilmente no fluxo observando o padrão. Conheça o padrão, opere o padrão. Se ele der o resultado que você precisa, você já entra nele com confiança. Beleza, pessoal? Beleza. Simetrias. Voltando para as simetrias. As simetrias elas vão ser importantes para criar alguma confirmação. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa aqui eu tenho uma simetria de pavio com pavio, ó, tá? E ao mesmo tempo eu tenho um corpo com corpo. Aqui me indica um travamento muito grande. Por quê? Provavelmente ainda não chegou, mas se essa vela chegar aqui embaixo, ela vai travar nesse aqui por conta desta simetria que está aqui, de retração, tá? Então a gente precisa saber o que que vai acontecer. Bateu antes dos 31 segundos, eu opero para a mesma vela, eu opero como retração. Bateu depois, eu posso operar para a próxima vela como reversão. Se bater explodindo. Tem que ter a movimentação explosiva, tá? Eu posso operar para retração aqui. Se chegar a uma movimentação tratorada, o que que vocês acham? Posso operar para retração. Se chegar nessa simetria aqui, não. Não recomendo, tá? Pode dar vitória? Até pode, mas não é recomendado. A chance é pequena. Agora, se vem numa explosão em duas etapas, eu posso operar para retração, chegando perto dessa indicação forte ali de reversão, de retração? Sim.
Sim, por quê? Porque a movimentação de explosão em duas etapas, apesar de ser uma movimentação fraca que você não percebe, eu tenho uma confluência de simetria ali que eu posso operar. Então, explodiu, bateu ali, eu posso entrar que vai ter uma assertividade boa também. Não tão boa como se fosse o original dela, né? Com a movimentação explosiva, mas também é boa para pegar. Beleza, pessoal? Então, o conceito de simetrias basicamente é esse. Como a gente vai usar junto com a movimentação? Analiso a movimentação, traço as minhas simetrias, acho as minhas simetrias e vou atrás. Por que que eu não recomendo que fique traçando um monte de simetria? Foi o que eu falei. Vai atrapalhar uma análise sua, com você achando que uma simetria que talvez não esteja tão perto horizontalmente, mas está perto verticalmente. Isso pode atrapalhar uma análise de vocês. Então, o ideal é que vocês trabalhem a movimentação, baseiem-se nas simetrias e entendam o que que aconteceu em cada simetria daquela num determinado momento, e você já tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer quando bater naquele índice. Foi o caso de, eu não sei quem foi aí que detectou que, tá, ó, peraí, tem um monte de pavio caindo no mesmo lugar aqui, ó. Então, isso aí é uma coisa, uma informação importante para vocês poderem operar. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Conseguiram entender? Foi corrido? Beleza. Show? Não vou esticar muito para a gente não ficar com dúvidas. Eu acho que a gente tentou tirar as dúvidas aqui nesse horário, tá? Operem lá no demo, Renato, movimentação. Oi, pode falar. no meio da Milena, vela, ela pode começa falar. a tratorar, de repente ela explode. Isso. No meio da vela, ela começa a Uhum. tratorar, de repente ela explode. Isso Aham. eu posso dizer que ela é uma retração ou continua sendo um trator, Depende, movimento de trator? depende. O movimento explosivo dentro Já de uma peguei vela, ele várias pode velas explodir. nessa e fico em dúvida. Então, o movimento explosivo, ele pode explodir e continuar tratorando. Aí ele opera em continuidade porque ele tratorou no final. O final do movimento foi tratorado. Se ele explodir, bater e voltar, aí você pode pegar para Hum, retração, para a próxima, para reversão na tá, próxima vela. Foi o que aconteceu hoje. A gente estava analisando uma vela, a vela cresceu, do nada ela deu uma derretida no meio dela. Eu peguei no meio da vela, no sentido da própria vela. Eu operei reversão da reversão. E aí o pessoal ficou olhando e falou, nossa, mas certo. a movimentação, ela, depois dos 20 segundos, dos 30 segundos, ela desceu, eu peguei, no sentido da própria vela. Ah, mas não era retração? Por que você operou no mesmo sentido? Porque o índice veio de cima, explodiu e bateu. No teu caso, ele começa tratorando, dá uma explosão, e em vez dele voltar, ele volta a tratorar de novo. Né? O que que é bom disso? É bom quando você Uhum, pega no tratorando embaixo, acontece isso e você ganha uma laseira ali, vamos dizer, uma taxa boa de espaço ali para você não tomar o loss. Isso é muito bom quando acontece isso. Só tem que prestar tá, atenção nisso. Vai bater e vai voltar ou vai bater e tratorar? Bateu e ficou tratorando, é só uma explosão. Não dá para mexer, não dá para fazer nada. Opera em continuidade. Bateu e voltou, opera em reversão ou retração, dependendo do tempo que bater. certo, certo. Show? Entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? Na verdade, é os 15 segundos finais mesmo, né? Depende. Não necessariamente, não é uma regra também. Isso aí também é um indicador. Se nos 15 segundos finais Uhum, você viu que a vela bateu e voltou, ela tentou chegar lá. Na próxima vela você vai tentar chegar lá, tá? Se a vela derreteu e aí deixou o pavio lá, aí você entende que houve uma inversão, você vai operar para a próxima vela desse mesmo jeito, certo. Vou dar uma tá bom? treinada nisso. Isso, eu estou Tá, evitando falar reversão e retração, eu estou falando inversão, justamente para vocês entenderem que ele está no sentido e ele volta, ou momentaneamente, como uma retração para a mesma vela, ou de uma maneira mais a longo prazo para a próxima vela. Ô, Renato, uhum, Show? Oi? o certo, obrigada. alarme teu também não tá retornando também, né? Não tá desarmando. Hã? O teu sininho aí, o teu Oi? alarme. Até tá, é que ele não passa o barulho que tá fazendo, ele não passa pelo som para vocês, mas ele não tá apagando, eu tenho que dar uma olhada aqui. O que que eu fiz? O meu não tá nem fazendo, nem soltando a plaquinha.
Tá dando eco aí. Estranho. Microfone da Ariane. É que ela tá com computador e celular, né? Ah, tá. É, É. Tira o som de um dos dois. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? Então vou encerrar por aqui. A aula mais tranquila do que a outra, que a gente falou muita coisa, acabou até saindo um pouquinho do que a gente queria, do operacional, tá? Avaliem agora as movimentações com simetrias. Não tem simetria perto, observe a movimentação. Tentem tirar as próprias conclusões de vocês, vendo se, ó, essa aqui explodiu em duas etapas, mas retraiu. Por quê? Porque tinha um indicador aqui, beleza, tá certo, operacional. Essa aqui explodiu, mas ela voltou a tratorar. Opera em continuidade? Opera. Por quê? Porque ela explodiu e continuou a tratorar. Beleza? Comece a entender essas nuances, é, tudo que fala a movimentação junto com a simetria, e aí vocês comecem a operar no demo para depois mandar para o real. E finalizando, tem aqui, ó, isso é para vocês darem uma olhada, uma aplicação prática das simetrias e movimentações. Talvez eu passe essa aula aqui na sexta-feira, para a gente ver como é que aplica praticamente tudo isso, como é que eu junto movimentação junto com as simetrias para poder operar. Vamos ver se a gente faz na sexta-feira, se tiver o mercado bom, e a gente utiliza como uma sala de operações também. Estudo a possibilidade de operar na Pocket. Cara, eu vou dar uma olhadinha na Pocket. O único problema da Pocket para mim é para configurar lá o valorzinho de entrada, tá? Fora isso, ela é de boa também. É Eu vou top. analisar e a gente faz, tá bom? Oi? Essa corretora é top. Tô gostando. Isso, então, o pessoal tá gostando, eu vou dar uma olhadinha nela. Minha proposta, quem quiser também fazer a operação na Pocket aqui, fala com a gente e aí eu libero vocês para ver. Tá? Só tem que ter um padrãozinho de operação, não pode fazer de qualquer jeito, mas a gente conversa aqui, vocês fazem uma operação no final da aula para a gente ver. Eu supervisiono vocês por enquanto até vocês conseguirem fazer as operações e acertar, ter mais assertividade. Também talvez seja legal. Show. Beleza, galera? Beleza. Valeu então, boa noite a todos. Até a próxima aula. Amanhã. Amanhã não vai ser mais de 7. Eu tinha pedido até a. Ai, mano, caramba, esqueci o nome. Ai, eu tinha pedido. Como é que foi o nome? Caraca, me deu branco, gente. Eu falei agora. Ariane. Não, 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 não. Para dar aula de. Ah, Para tá. passar, para falar com vocês. Ah, oi? Elimara. Eleomar. Eleomar. Eu tinha pedido Eleomar para fazer um mindset pra gente. Motivacional, ela tem lá, ela faz. Ai, cara, me deu um branco hoje agora, cara, acho que é o cansaço. Umas terapias legais para relaxamento, para trabalhar, eu ia pedir para ela fazer, mas o pessoal pediu aquele reforço de soros, então a gente vai fazer o reforço de soros. Na quarta-feira é aula de 9h30 só, tá, pessoal? E aí, como essa aula também vai ser uma aula que não compensa eu ficar dando duas, três aulas, eu peço que todo mundo compareça em massa, 9h30, e a gente começa a fazer a aula lá. Prestem muita atenção nos soros, prestem muita atenção nisso, porque vocês não estão operando soros, porque vocês não têm nem noção do quanto é nocivo vocês operarem com mão fixa, tá? Mas a intenção é todo mundo sair da mão fixa para os soros, para operar direito. E aí, como eu falei na aula, a gente vai criar um padrão operacional da pessoa e a gente consegue adequar os soros ao padrão que ele opera, acertando a assertividade ali de acordo com o soro, aquilo que eu passo ali de inverso inteiro, não é uma verdade absoluta, não. Dá para trabalhar outros operacionais de acordo com a assertividade de vocês, mas vocês precisam saber quando usar o soro, como usar, beleza? Então, pessoal, boa noite, até amanhã e a gente vai se falando, beleza? Ó, a galera tá fazendo resultado aí, ó, 700 ontem, 500 hoje com soros, é isso aí. Parabéns, parabéns aí e a gente se vê, galera. Boa noite a todos. Até amanhã, 9h30.